Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra, canto novo de paz e esperança em tempo de guerra. Nesse instante a inocentes tombando nas mãos de tiranos. Tomar terra, ter lucro, matando, são esses seus planos. Estamos iniciando mais um quadro na luta por direitos. Atenção! Infelizmente, está crescendo assustadoramente o número de mortos por Covid-19 e o número de infectados pelo novo coronavírus. Alerto para a necessidade de todo o povo seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. A quarentena tem salvado vidas. O melhor é ficar em casa, lavar as mãos com frequência, usar máscara de forma correta quando tiver que sair de casa. Todos precisam colaborar para mantermos o isolamento social, melhor dizendo, o isolamento físico. O distanciamento social tem sido um ótimo remédio para salvar vidas. Esses são os meios mais eficazes e necessários para salvar vidas diante dessa pandemia do novo coronavírus, uma vez que, sem vacina e sem remédio que salvem as pessoas da morte e com o colapso na capacidade de atendimento dos hospitais, quem for acometido pela Covid-19 com grave pneumonia, se for pobre, estará fadado à morte. Estamos no mês de maio, mês muito eloquente. Dia 1º de maio, Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Dia criado pela Internacional Socialista para fortalecer a luta por todos os direitos da classe trabalhadora. A Igreja Católica, se comprometendo com a defesa da dignidade humana da classe trabalhadora, dedicou o dia 1º de maio a São José, o pai de Jesus, carpinteiro, operário, que na carpintaria tornou-se classe. Maio também é o mês em que recordamos a mentirosa abolição da escravidão, 13 de maio de 1888. Logo, mês de maio é tempo de lutarmos contra todo tipo de escravidão. Mês de maio, também mês das mães. Que a ternura e o amor infinito continue sendo testemunhado pelas mamães e por todos nós, filhos e filhas de mães. Mês de maio também é mês de Maria. Que a ternura, a proteção e a inspiração da Mãe de Jesus, invocada sob tantos nomes, esteja sempre como um facho de luz, nos guiando, nos inspirando e nos protegendo. Mas, a partir do dia 10 de maio de 1986, maio se tornou também o mês do Padre Josimo Moraes Tavares, mártir da luta pela terra, mártir da luta pela justiça agrária. Feliz de um povo que não esquece seus mártires. Gosta de repetir o nosso querido Bispo Dom Pedro Casaldáliga. De fato, é imprescindível resgatar a memória dos mártires e o processo histórico no qual foram vítimas. Do contrário, não é possível compreender o presente e forjar um futuro digno. Dia 10 de maio de 2020, celebramos 34 anos do martírio do Padre Josimo Moraes Tavares, ocorrido em 10 de maio de 1986,
na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Por isso, o recordamos. Após a tentativa de assassinato contra Padre Josimo, no dia 15 de abril de 1986, quando 5 tiros foram disparados contra a Toyota em que ele viajava na defesa dos camponeses, profundamente ameaçado de morte e de ressurreição, incompreendido por colegas, padres e agentes de pastoral, inclusive, Padre Josimo foi convocado a elaborar um relatório de suas atividades e a esclarecer as circunstâncias em que levaram a tantas ameaças de morte contra ele. Em seu belíssimo testamento espiritual e profético, pronunciado durante a Assembleia da Diocese de Tocantinópolis, no Maranhão, dia 27 de abril de 1986, poucos dias antes de ser assassinado, Padre Josimo dizia que sua morte estava anunciada, encomendada e prescrita nos anais das correntes que desejavam ardentemente eliminá-lo. Fazendeiros e empresários do campo já o haviam condenado sumariamente à pena de morte. Mas Josimo se encontrava firme, impulsionado pela força do Evangelho de Jesus Cristo, que havia assumido sua missão pastoral de compromisso com a causa dos camponeses oprimidos e injustiçados. Padre Josimo declarou: "Pois é, gente, eu quero que vocês entendam que o que está acontecendo não é fruto de nenhuma ideologia ou facção teológica, nem por mim mesmo, ou seja, pela minha personalidade. Acredito que o porquê de tudo isso se resume a 3 pontos principais. Primeiro, por Deus ter me chamado com o dom da vocação sacerdotal e eu ter correspondido. Segundo, pelo senhor bispo Dom Cornélio ter me ordenado sacerdote. Terceiro, pelo apoio do povo e do vigário de Xambioá, então Padre João Caprioli, que me ajudaram a vencer nos estudos. O discípulo não é maior do que o mestre. Se perseguiram a mim, hão de perseguir vocês também. Tenho que assumir. Agora estou empenhado na luta pela causa dos pobres lavradores indefesos, povo oprimido nas garras dos latifúndios. Se eu me calar, quem os defenderá? Quem lutará a seu favor? Eu, pelo menos, nada tenho a perder. Não tenho mulher, não tenho filhos e nem riqueza sequer. Ninguém chorará por mim. Só tenho pena de uma pessoa, de minha mãe, Olinda, que só tem a mim e a mais ninguém por ela. Pobre, viúva, mas vocês ficam aí e cuidarão dela. Nenhum medo me detém. É hora de assumir. Morro por uma causa justa. Agora quero que vocês entendam o seguinte: tudo isso que está acontecendo é uma consequência lógica resultante do meu trabalho na luta em defesa dos pobres, em prol do Evangelho de Jesus Cristo, que me levou a assumir até as últimas consequências esta missão. A minha vida nada vale em vista da morte de tantos pais lavradores assassinados, violentados e despejados de suas terras, deixando mulheres e filhos abandonados, sem carinho, sem pão e sem lar. É hora de se levantar e fazer a diferença. Morro por uma causa justa. Padre Josimo Tavares sabia que os filhos das trevas, latifundiários amantes do Deus capital, estavam na iminência de matá-lo. Ele teve a coragem de não fugir da missão. Padre Josimo sabia que a verdade liberta.
porque consola os oprimidos, mas também incomoda os opressores. Como Jesus subindo da Galileia para Jerusalém, da periferia para a capital, para enfrentar os podres poderes, Padre Josimo continuou sem arredar 1 milímetro do seu compromisso com os camponeses injustiçados. Dia 10 de maio de 1986, 34 anos atrás, véspera do Dia das Mães, Padre Josimo foi assassinado covardemente enquanto subia as escadas do prédio da Mitra Diocesana de Imperatriz no Maranhão, onde funcionava a sede da Comissão Pastoral da Terra, da qual ele era coordenador e agente de pastoral. Padre Josimo ainda teve forças para entrar no hospital andando. Isso foi o presente de grego que fazendeiros e jagunços deram a Dona Olinda, mãe do Padre Josimo, no Dia das Mães, sendo ele filho único. Que tenhamos a coragem e a lucidez do Padre Josimo de perguntar com nossa praxis: se nos calarmos, quem os defenderá? Fiquem com a bênção do Deus da vida, que a luz e a força divina continue nos guiando, irradiando a partir de nós e nos guiando na luta por direito. Fiquem também com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo quadro Na Luta por Direitos. Haveremos de honrar todo aquele que caiu lutando contra os muros e cercas da morte, jamais recuando. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação, de cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Companheiros, no chão dessa pátria é grande a peleja. No altar da igreja seu sangue bem vivo lateja. Sobre as mesas de cada família frutos marcados